Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Gripe e hoje eu estou aqui para apresentar a palestra para vocês como validar ideias e gerar novos negócios. Então, a gente tem 30 minutinhos, é rapidinho, mas eu espero que seja muito bom para todos vocês e que vocês gostem muito do conteúdo da palestra. Vou pedir meus ajudantes aí para passar o slide. Então, vou falar rapidamente aí do meu currículo, né? Eu sou formada em tecnologia, já trabalho há 25 anos com tecnologia, são 12 anos trabalhando com gestão de projeto e agilidade, e hoje eu dou palestra no Brasil todo, já sou campuseira já há uns 3 anos, e estamos aí no mercado trabalhando como consultoria, dando treinamento, mentoria, trabalhando com gerência de projetos, então é uma miscelânea muito grande. Embaixo aí de todas as competências do currículo, vocês vão encontrar meu site, anelisegripe.com.br, e meu contato é contato@anelisegripe.com.br. Lá tem muito conteúdo, são mais de 200 artigos, palestras, eventos, inclusive essa palestra já está lá disponível se vocês quiserem verificar depois. Pode passar. Então, nós vamos falar hoje de valor, né? E quando a gente está falando de valor para o usuário, a gente está falando de necessidade. Mas o que é necessidade? Né? Necessidade é um estudo interno, uma insatisfação causada pela falta de algum bem necessário no nosso bem-estar. Geralmente, a gente precisa ouvir a necessidade do nosso usuário. Né? A gente que trabalha com TI, o usuário está sempre pedindo novos formatos, novas telas, novas funcionalidades, novos sistemas, novas aplicações. Então, é importante a gente usar a audição, a escuta ativa, né? O que de fato ele deseja. E quando a gente está falando de necessidade, a gente está falando de o que é essencial ter, eu não posso abrir mão. Então, pode passar o slide. E aí, a gente está falando, se a gente está falando de necessidade, por que não a gente pode falar de oportunidade, né? Oportunidade é uma ocasião favorável, um ensejo, uma conveniência, representa a qualidade de oportuno. Quando a gente está falando de necessidade, a gente está falando de ouvir, né? A gente precisa ouvir as dores, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode inovar. E quando a gente pensa em inovação, a gente tem que pensar em oportunidade. Qual oportunidade que eu estou tendo de inovar, de trazer algo novo para o mercado, algo novo para a área de produtos, para a empresa, para o meu usuário. Então, quando eu estou falando de oportunidade, eu estou falando de experimentação, né? Como que eu vou ver uma inovação se eu não experimentar, se eu não degustar? Então, a gente está falando muito de usuário, a gente está falando muito de quem consome, quem tem pressa, quem tem necessidade, quem precisa e qual a oportunidade que eu posso criar dentro dessa necessidade. Então, tem que atrelar a minha audição, né, o que eu estou ouvindo, levantando as necessidades lá do meu usuário, do meu cliente, com oportunidades que eu posso criar dependendo da necessidade que ele trouxe. Então, eu já começo a pensar em produto e serviço. Pode passar. E aí, se eu estou pensando em novos produtos, novos serviços, ou melhorias de produtos e serviços, ou novas tecnologias voltadas para produtos e serviços, eu tenho que pensar que eles têm que ser 3 coisas. Ele precisa ser usável, ele precisa ser viável e ele precisa ser factível. Não adianta eu construir algo muito bonito, muito maravilhoso, muito uau, né? Como a gente fala dentro da comunidade, mas se não é usável, se eu não consigo usar, se ele é muito complexo, não é intuitivo, eu tenho que ir em vários lugares para chegar em algum resultado, e se eu não consigo construir, né? Se é factível, eu tenho condição de construir, eu tenho condição de comprar, de absorver e de experimentar esse produto e serviço. Então, todas as vezes que você for pensar em necessidade ou oportunidade, pensa se vai ser usável, se vai ser viável e se vai ser factível. Pode passar. E se eu atrelo a necessidade, a minha oportunidade, e se eu começo a pensar em usável, factível e viável, eu começo a pensar em valor. O que eu estou entregando para o meu usuário? Tem valor? Se tem valor, tem qualidade. Então, o que é valor, né? A gente vê muitas pessoas falando, tem que entregar valor para o usuário.
o cliente não viu valor no que foi entregue. O que é valor, né? De comer, de passar no cabelo. Valor é quando eu atrelo a necessidade à oportunidade, ou seja, o que eu estou construindo, o que eu estou desenvolvendo para o meu usuário, para o meu cliente, eu estou entregando algo que ele vai ver oportunidade, ele vai ver qualidade, ele vai ver quantidade, né? Ele vai ver que aquilo realmente trouxe um ganho para a empresa dele. Pode passar. Então, a gente tem que entender o seguinte, quando eu falo de produto e serviço, quando eu estou falando de desenvolvimento de produto e serviço, eu estou falando que preço é o que você paga, valor é o que você recebe. O que você está com maior foco? O seu maior foco é vender muito, então você não vai se preocupar tanto com a qualidade, ou você entregar valor. Porque aí, quando você está falando de valor, valor para cada um vai ter um preço. Né? Quando eu estou botando preço, eu estou codificando algo, eu estou dizendo que ele é comum, ele é um padrão, e ele vai seguir um padrão, então o preço é um padrão. Se eu estou entregando algo de valor para o meu usuário, que é inovador, que é diferenciado, eu estou entregando valor para ele. Então, eu posso não ter preço, mas eu cobrar de acordo com aquela necessidade que eu estou atendendo. Então, a gente tem essa diferença, porque quando a gente fala de valor, você pensa logo em dinheiro, né? E o valor ele é muito mais do que o financeiro, ele está atrelado à qualidade que eu estou entregando. Ele está atrelado à necessidade e à oportunidade que eu estou atendendo. Então, que fique bem claro, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. O que você está disposto a entregar para o seu usuário e para o seu cliente? Preço ou valor? Aí fica uma questão para vocês pensarem. Pode passar. Quem levanta a necessidade do usuário? Então, a gente já falou de necessidade, a gente já falou de oportunidade, a gente já falou o que é preço, a gente já falou o que é valor. Mas quem é? Analise qual é o perfil, qual é o cargo da pessoa que vai lá no meu cliente, no meu usuário, e vai levantar realmente a necessidade. Geralmente, são cargos de analista de negócio, analista de produto, um Product Owner, um PO, um Product Manager, um PM. Eles é que trazem essas questões. Eles têm ferramentas para levantar e para questionar o quanto tem valor. Então, eles sabem orientar melhor o meu usuário ou o meu cliente no momento de falar de preço e de valor. Então, essas pessoas têm que ter, né, precisam ter do skill as competências necessárias para extrair do cliente o que realmente, do meu cliente, do meu usuário, realmente o que ele precisa. Pode passar. Qual é o perfil desses profissionais, né? O que ele tem de diferente dos demais, né? O perfil desses profissionais, eles precisam entender do negócio, eles precisam saber ouvir, né? Não adianta ser uma pessoa impaciente, que não quer ouvir, tá bom, já entendi, né? Não trabalha a escuta ativa. Ele precisa saber conversar, então ele não pode sair atropelando as pessoas, ele tem que saber ouvir e poderá responder as perguntas que são feitas. Se souber, se não souber, ele fala, eu vou procurar saber e eu trago essa resposta. Saber abordar, então, se o meu cliente usuário é uma pessoa formal, eu tenho que saber conversar, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber me posicionar. Se é uma pessoa informal, eu tenho que usar um outro linguajar, um outro tipo de comportamento. Ter um bom network, por quê? Porque na demanda que é solicitada pelo meu usuário cliente, pode haver impedimentos, barreiras, né? E essas barreiras, elas podem ser minimizadas ou diminuídas se eu tiver um bom network, né? Se eu tiver pessoas que conheçam o trabalho que eu preciso fazer, pessoas que saibam fazer esse trabalho e que saibam me ajudar a resolver esse problema. Então, ter um bom network é primordial para a gente poder atender melhor o cliente, tá? E facilitar visualmente, né? A gente fala muito, eu trabalho muito com a facilitação visual. A facilitação visual, ela é bem bacana, porque ela traz a comunicação, ela é igual para todas as pessoas que estão ali assistindo. Então, não tenha vergonha de pegar uma caneta, de ir para uma lousa, ou de desenhar no próprio papel o que o cliente, o usuário desejou, solicitou, e ver com ele se isso é correto. Será que é isso mesmo que você quer? Você quer dessa forma? Você quer desse jeito? Você precisa fazer dessa forma? O que a gente faz primeiro? Então, quando a gente está ouvindo o que o usuário, o cliente deseja,
a gente está escrevendo quais são os fluxos, quais os sistemas que vão ser impactados, como que eu quero essas telas, né? Como é que vai ser na web, como é que vai ser no aplicativo. Não tem nada de vergonhoso. Quando a gente usa ferramentas, eu sei que existem várias ferramentas no mercado que fazem isso. Quando a gente usa ferramentas, a gente meio que espanta um pouco o nosso cliente, o usuário, porque é um ambiente que ele não está acostumado. Então, se você quiser usar a facilitação a seu favor para levantar a necessidade, vai ser muito bem-vindo. Pode passar. E aí a gente vê o quanto o papel do analista de negócio, do analista de produto, do PO, do Product Manager são importantes dentro de uma empresa quando a gente está falando de cliente e de usuário. Ele tem que saber a manha, né, o jeito, o que é approach e rapport. Então, por que eu botei aqui a importância do approach e do rapport? O approach é quando eu estou ali abordando o meu usuário, o meu cliente. Então, se eu vejo que é uma pessoa mais fechada, eu não fico fazendo tanto carnaval com essa pessoa, porque eu vou distanciar ela em vez de aproximar. Né? E o rapport, ele cria espelhamento de comportamento. Então, se eu vejo que o meu cliente é mais fechado, eu me fecho. Se eu vejo que o cliente é mais descontraído, gosta de conversar, de rir, de brincar, eu também brinco, também rio. Então, a gente usa essas técnicas do PNL, que é Programação Neurolinguística, como o cérebro pensa e o corpo se comporta, a gente usa o approach e rapport justamente para se aproximar do cliente e do usuário, para criar um vínculo, né? Criar um relacionamento com ele. Porque se eu crio um relacionamento, fica muito mais fácil a gente conversar, a gente ouvir a necessidade, desenhar, colocar os pontos. Então, a gente aproxima o cliente e o usuário para perto da gente. Então, são duas técnicas que a gente usa demais. Pode passar. Mas o job rotation, Elise, é uma boa prática entre os profissionais de negócios e produtos? É uma boa prática, em aspas, né? Porque se a gente pensar que eu estou fazendo uma rotação de profissionais dentro da área, para que eles entendam, aprendam várias formas de fazer, ele traz algum tipo de benefício. Mas, se eu for fazer isso na parte de atendimento, isso é muito ruim. Por quê? Porque na hora que o meu usuário e o meu cliente começa a criar um relacionamento, uma confiança com quem está ali extraindo a necessidade, levantando a necessidade, eu troco essa pessoa. E aí todo aquele trabalho de vínculo, de relacionamento, de conexão, ele é jogado no lixo. Então, muito cuidado, job rotation nas empresas, né? Existem formas e existem cenários para ser feitos, né? Não é bom você está acostumado sempre a ser atendido por uma pessoa e, de repente, viu uma outra que você nem sabe o motivo por que foi trocado. A gente está trabalhando com pessoas, a gente está trabalhando com comportamento, a gente está falando de produtos e serviços, mas a gente está falando também de relacionamento. E produtos e serviços, as ideias, as boas ideias de melhoria, de inovação, saem da cabeça das pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente está falando de atendimento ao usuário e ao cliente, tá? Pode passar. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco de técnicas e ferramentas que a gente pode utilizar para levantar necessidade de negócio com nossos usuários e clientes. Então, vou mostrar alguns canvas, algumas coisas que podem ser aplicadas. Existem várias outras formas. Lá no próprio site tem vários canvas que podem ajudar vocês, outras facilitações que podem ajudar. Mas aqui eu elenquei algumas que eu uso no meu dia a dia. Então, pode passar. Bom, coloquei aí a prototipação. O que é prototipação? É eu desenhar os fluxos, as telas, os sistemas, né? Estou prototipando a minha solução, né? Eu sei que existem softwares, né, livres até, que fazem esse desenho com a parte mobile, com a parte web, mas isso, como eu falei, as ferramentas podem ser usadas para você internamente, sem você estar ali no relacionamento com o cliente e usuário. O melhor mesmo é você ter canetas coloridas, você usar papéis e você ir lá e desenhar com que sistema vai falar com o quê, a tela vai falar com onde, o submit vai jogar para onde. Deixa a pessoa, o usuário, o seu cliente participar desse desenho, sabe? Participar desse fluxo, colocar o que ele se sente confortável, o que não está tão confortável assim.
que eu acho que vai ser, acho não, tenho certeza que o trabalho vai ficar muito mais rico e você vai ver a visão do seu cliente, se a visão do seu cliente, do seu usuário, ela é mais robusta, né? Ou ela está vindo mais humilde, mais simples. A gente tem que captar um pouco como o cliente, o usuário, está desejando a solução dele, né? A gente sabe que tem usuários que falam, eu quero o que você tem de melhor e mais, de mais inovador hoje na empresa. E já tem outros que falam, não, essa solução já me atende, é simples, vai fazer parte do meu negócio e vai entregar valor. Então, é bom você ter esse momento com o seu usuário, seu cliente, quando você estiver falando de prototipação, de desenho de solução, tá? Pode passar. E aí a gente tem a técnica dos 5 porquês, né? Os 5 porquês é uma técnica desenvolvida pela Toyota, né? Lá no modelo de Lean Manufacturing, lá atrás. Eles chegaram à conclusão que os 5 porquês, eles levavam até a causa raiz do problema. Então, muitas das vezes, o problema é um iceberg e a gente só vê a ponta do problema, né? Então, a gente só vai e tenta solucionar a ponta do problema. Só que quando eu faço isso, a causa raiz, ela continua existindo, né? Então, você soluciona um problema num determinado momento, mas ele pode voltar a acontecer. Então, a gente tem que ter essa preocupação de como eu resolvo o problema na causa raiz. E aí eu coloquei para vocês um slide aqui, eu vou pegar o meu aqui grande, que esse aí está muito pequeno, falando, então eu tenho um exemplo lá. Então, número 1, o atendente XX não conseguiu cadastrar produtos YY. Então, esse é o problema. Então, eu tenho um atendente que não conseguiu cadastrar um produto. Então, esse era o problema principal que todo mundo tinha visibilidade. Mas por que ele não conseguiu cadastrar? Incluiu o desconto do produto, retornou um erro. Tá bom, retornou o erro. Mas por quê? Porque não havia vigência de desconto do sistema. Mas por que não havia vigência de desconto no sistema? Porque a área de produtos não tinha cadastrado. Mas por que a área de produtos não cadastrou? Porque não tinha sido treinada para efetuar o cadastro. Então, na verdade, se a gente pegar o número 1 para o número 5, a gente vai ver o real problema que está existindo. Qual é a causa raiz? Então, a causa raiz é não ter tido treinamento. Então, esse é o principal problema, tá? Só um minutinho. Desculpa aí, gente, sem querer aí cair, mas vamos voltar aqui. Então, quando eu estou falando de causa raiz, eu estou falando de atender o principal problema que está existindo. Eu tenho que solucionar esse problema, tá? Pode passar. Bom, outra coisa que a gente pode usar outra técnica é o checklist, tá? O checklist, ele é importantíssimo. Por quê? Ele te orienta como que você deseja e quer fazer as perguntas para o seu usuário, para o seu cliente final. Então, ele pergunta o seguinte: qual a necessidade a ser atendida? O que você deseja? O que você quer, né? A solicitação é uma melhoria ou é um problema, é uma falha que não está deixando o trabalho ser feito? Então, as pessoas confundem muito bug com melhoria. Bug é defeito, é falha. Eu não consigo usar a minha ferramenta, eu não consigo usar o sistema, eu não consigo usar a aplicação. Então, se eu não consigo usar, eu tenho um bug, eu tenho uma falha. Agora, se eu uso, mas eu acho que poderia ser mais rápido, poderia ser melhor, aí eu tenho um processo de melhoria. Então, eu preciso saber identificar isso. Ele hoje possui e não consegue usar porque está com problema, ou ele possui e quer melhorar? Isso é bacana de ver. Qual o prazo máximo para a empresa atender a sua solicitação? Então, eu preciso saber até quando é importante essa solicitação para vocês. Se sua solicitação não for realizada,
qual o impacto terá na sua rotina de trabalho? Essa pergunta é para saber o quanto é realmente necessário. Porque se eu não souber o quanto é necessário, eu não pode ser que eu não tenha tanto valor de negócio assim eu desenvolver ela nesse momento, tá? E a última pergunta é o quanto você está disposto a pagar por essa necessidade. Se o valor de negócio for muito alto, ele vai estar disposto e já vai até saber, já vai estar ciente da cobrança alta, né? Caso não tenha tanto valor de negócio, você vai poder cobrar um valor bem menor. Então, tem que ficar alerta aí. Essas perguntas do checklist que eu coloquei são as perguntas mais promissoras, mais importantes que a gente faz. Então, usem, peguem essas perguntas, usem no dia a dia, porque elas são realmente matadoras. Pode passar. E aí, a gente tem o FOFA. O que é o FOFA? O FOFA, só um minutinho. O FOFA é a matriz SWOT que a gente usa para saber o seguinte: quais são as forças, quais são as fraquezas. Então, quando eu estou falando de força e fraqueza, eu estou falando de interno. O que eu tenho como força, o que eu tenho como fraqueza. E quando eu estou falando de oportunidade e ameaça, eu estou falando de externo. Então, vamos dizer que o meu objetivo seja criar um aplicativo para desenhar, por exemplo. Né? Pode ser para crianças, pode ser para adultos. Então, se eu coloco esse aplicativo no ar, se eu quero botar esse aplicativo no ar, quais são as forças que eu tenho? Eu tenho desenvolvedor para fazer, eu tenho sistema para construir, eu tenho tempo para fazer essa dinâmica, né, para desenvolver, produzir, colocar em produção. Mas as fraquezas que eu tenho é que, por exemplo, eu não tenho tanto cliente, eu não tenho um canal de divulgação. Então, isso eu estou vendo quais são as forças e fraquezas internas da empresa. Quando eu estou falando de oportunidade e ameaça, estou falando de externa. Então, quais as oportunidades a minha empresa pode ter se eu criar um aplicativo para desenhar? A gente pode divulgar isso lá no Google Play, a gente pode divulgar isso em colégios, em sites infantis, a gente pode criar link, páginas em redes sociais, adicionar adolescentes, crianças, fazer uma campanha nas escolas, então a gente tem oportunidade. Quais são as ameaças? Qual o público-alvo que eu vou ter? Até quando eu vou deixar o software livre e vai ter que começar a pagar? Então, isso eu já estou falando mais do negócio externo, como que eu estou expondo isso dentro do mercado de trabalho. Então, o FOFA a gente usa muito assim. Primeiro, você tem que ter um objetivo, um cenário, e aí você aplica essa matriz em cima do cenário. Então, quais são as forças e fraquezas internas que a empresa tem e quais são as oportunidades e ameaças externas que a empresa tem. Então, o FOFA é muito usado. Pode passar. E aí eu tenho o Canvas do Product Vision Board, que é muito bacana fazer. Você teve uma ideia, surgiu uma ideia de um novo produto, um novo serviço, cara, faz o Canvas. Porque o Canvas ele vai te falar o seguinte: essa ideia que você teve, essa visão, né, que ele não virou produto, um serviço ainda, você teve só uma visão. Essa visão, qual é o alvo? O que você quer atingir com essa visão? Quais são os benefícios que elas vão te trazer? Que produto é esse que você montou? Né? Qual o benefício desse produto? Por que você teve essa visão de produto? Qual a necessidade que ele vai estar operando? Quais são as metas que você quer atingir? Você quer atingir com esse produto, aumentar o número de clientes, aumentar o valor de dinheiro na sua empresa, melhorar o nome da empresa? Então, tem várias metas que você pode colocar aí. Quais são os concorrentes que você vai ter com esse produto? É um produto que já tem no mercado? O que você vai trazer de diferenciação para ele? A monetização, como é que eu vou monetizar? Eu vou liberar alguma degustação desse produto, desse serviço, depois eu vou começar a cobrar. Eu vou fazer troca com outros produtos e serviços parecidos para engajar o meu produto. Quanto vai me custar esse produto e serviço? E quais os canais que eu quero divulgar e disseminar esses produtos e serviços. Então, o Canvas, o Vision Board, é interessantíssimo para fazer quando você teve a visão de negócio. Pode passar.
E aí, eu deixo uma reflexão para vocês da palestra. Esse é o último slide, viu como é que passa rápido? Lembre-se sempre, todo mundo tem cliente, só traficante e profissionais de TI têm usuários. Então, é só para a gente se divertir um pouco, mas quando a gente fala de traficante, profissional de TI ter usuário, é que o usuário está sempre perto da gente e ele está sempre pedindo algo a mais, querendo consumir algo mais, querendo mais degustação, mais experimentação. Então, quem trabalha com produto e serviço sabe muito bem do que eu estou falando. Pode passar? Pessoal, muito obrigada por o tempo de vocês aí assistindo a palestra. Eu sei que a gente está distante, mas a gente está próximo, a gente está fazendo de tudo para ficar conectado, para ficar junto. A palestra foi muito rápida, são apenas 30 minutos, mas elas estão aí, está aí gravada. Quem quiser o material está lá no site, deixo meus contatos para vocês entrarem e perguntarem, quiserem tirar dúvida, ter sugestão, são super bem-vindos. É um prazer em estar mais uma Campus Party aqui e foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima Campus. Se Deus quiser, a gente se aglomerado juntinho. Um beijo, muito obrigada. Tchau.